Sejam todos bem-vindos ao Metaverso de Entretenimento. Eu sou Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer o resumo da edição número 7 dos Supremos do novo Universo Ultimate. Ao longo desta edição nós podemos ver como é que cada membro dos Supremos está a lidar com a morte do Tony Stark, o Rapaz de Ferro, que aparentemente morreu na última edição nas mãos do Hulk. E esta edição serve para eles se recuperarem e para lamentar a morte dele. A história desta edição começa com o Steve Rogers, o Capitão América, junto com o Jim Hammond, o Tocha Humana original, a caminharem nas ruas de Nova York, onde eles estão à procura de um antigo bar da época do Capitão América. E eles estão a ter alguma dificuldade porque a cidade está em constante mudança desde a época deles, né? Mas eles depois de algum tempo acabam por encontrar o bar que estavam à procura. Dentro do bar nós vemos que o Steve relembra algumas memórias que passou naquele bar e também vemos que ele e o Jim Hammond conversam sobre a situação atual dos Supremos, onde nós podemos ver o Jim a lembrar o Steve que todos os olhos estão voltados para ele como líder, especialmente agora, desde que o Tony Stark foi considerado morto, não é? Além disso, o Jim também diz que uma guerra está prestes a começar e que eles já enfrentaram isso antes, mas o resto da equipa não. E a morte do Tony Stark abalou profundamente o grupo e eles não estão acostumados a perder pessoas. O Steve responde que tem que arranjar alguma maneira de fortalecer o grupo e o Jim diz que lamenta ter que ser desta forma e o Steve diz que também lamenta, também não gosta desta forma, né? Mas ele sabe que não há outra escolha. Eles têm que reorganizar o grupo e continuar a lutar. Depois disso nós podemos ver as notícias na televisão do bar, onde mostra a transmissão ao vivo do memorial do ataque à Torre Stark. Na transmissão nós podemos ver o padre Matt Murdock a fazer um discurso em homenagem a todas as vítimas que perderam a vida no ataque. Enquanto isso nós vemos que o Steve e o Jim decidem brindar em homenagem ao Tony Stark, já que foi ele que os reuniu. Depois disso nós podemos ver o Hank Pym e a Janet Van Dyne que decidiram ir até ao monumento. Meio que é a forma deles de tentarem processar tudo o que eles passaram recentemente, como a morte do Tony Stark e a quase morte da Janet. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, o Gavião Arqueiro ataca uma instalação da Oscorp para destruir alguns containers com armas que seriam enviados para guerras secretas que estão a acontecer nos reinos superiores e inferiores. Em seguida nós passamos para a Guatemala, onde nós vemos uma jovem a contar à sua mãe como é que ela foi salva pela América Chaves durante um protesto. Ela começa por dizer que os policiais vieram com tasers, cacetetes, escudos à prova de bala e armaduras de alta tecnologia. Tudo isso para enfrentarem apenas alguns manifestantes. Quando tudo parecia perdido para lá dos manifestantes, a jovem diz que uma mulher desceu do céu coberta de estrelas de uma beleza indescritível. Era a pessoa mais bonita que ela já tinha visto e a sua luz era intensa. Ela também diz que a mulher olhou para os policiais, deu uma piscada e em seguida as armaduras deles derreteram, salvando assim os manifestantes. Depois disso nós vemos que os manifestantes sentam-se curiosos para ouvir o que a jovem heroína tinha a dizer. Agora resumindo o que a América Chaves disse aos manifestantes, basicamente ela disse que acreditavam no mundo melhor e que era a responsabilidade de todos ali criarem um mundo melhor. E ela também revelou para eles que havia um nome para as pessoas que acreditavam nisso, os Supremos. E ela termina dizendo que se eles quiserem, todos eles podem ser Supremos. Depois disso vemos que eles ouvem sirenes ao aproximar-se, a América Chaves despede-se deles e teletransporta todos para as suas casas. E termina assim a aventura da América Chaves. Vemos que ela está a limpar o nome dos Supremos e está a mostrar que os Supremos estão ali para ajudar as pessoas. Em seguida passamos para a Lady Sif e para o Thor, que estão em uma viagem por todos os reinos para espalhar caos, refletindo o descontentamento e reunindo exércitos. Como é óbvio, eles também querem iniciar uma rebelião em Asgard para dar um gostinho do próprio remédio ao Loki. No satélite que os Supremos usam como base secreta, nós vemos a She-Hulk ameaçar o Dr. Destino para ele levá-la de volta à sua ilha. E nisso nós vemos que o Dr. Destino explica que ele não pode levar a She-Hulk de volta à sua ilha porque ela iria morrer, mas vemos que ela diz que não se importa com isso. E ele aí explica-lhe que não era ela a única que iria sofrer, porque
o Hulk e os seus homens iriam usar instrumentos capazes de acessar as memórias dela, e isso iria colocar toda a gente em perigo. Tudo sobre os Supremos iria ser descoberto, inclusive o satélite que eles estão. E isso iria condenar todos ali. Além de condenar os Supremos, provavelmente também iria condenar os habitantes da ilha dela, porque eles provavelmente só estão ainda vivos porque o Hulk precisa deles para usá-los contra a She-Hulk. Depois disso, nós vemos que o Doutor Destino sugere à She-Hulk que ele pode invadir os sistemas de vigilância do Hulk para ela ver o seu povo. Ela não vai poder estar com eles, mas vai poder ver que eles estão seguros. Isso já é alguma coisa. Depois disso, nós vemos que a edição termina com a She-Hulk e com o Doutor Destino olharem para um tanque de suporte de vida, e também vemos que o Doutor Destino afirma que eles devem seguir em frente, eles devem isso ao Tony Stark. E nesse momento a She-Hulk coloca a sua mão sobre o tanque de suporte de vida, revelando assim que o jovem Tony Stark está lá dentro. O seu corpo está todo costurado, todo remendado, depois dos ferimentos que ele sofreu da luta dele contra o Hulk, não é? Mas como eu suspeitava, nós ainda temos uma chance de ver o jovem Tony Stark atuar como rapaz de ferro junto com os Supremos para enfrentar o Criador e o seu Conselho Secreto. E eu acho isto bem interessante porque isso cria uma sensação de que qualquer membro dos Supremos pode morrer, mas sem matar o Tony Stark. Isso aí foi bem interessante, porque deixa o personagem um pouco de lado, cria essa sensação de medo de perder os personagens, e ao mesmo tempo eles depois podem desenvolver melhor os outros personagens, porque desde o início o Tony Stark foi sempre um dos focos principais. E agora, como temos o personagem um pouco de lado, a descansar, não é? Eles podem desenvolver melhor os outros membros dos Supremos. Isso aí é bem interessante. Pelo menos eu falo por mim, gostei dessa ideia. Sem perder o Tony Stark, eles podem focar nos outros personagens. Acho que foi uma boa ideia. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.